A coisa mais certa deste mundo é que o afeto somente torna o homem necessário. Sinto que Carlota ficaria triste se me perdesse e as crianças sequer chegam a admitir que eu deixe de ir lá todos os dias. Boa noite, meu velho. Boa noite. Não pude deixar de reparar em sua leitura. Muito bonita. Boa. Sofrimentos do Jovem Werther. Goethe. Muito bom. Pena que me faz lembrar de Daisy. Não vem ao caso. Eu darei uma festa em minha casa hoje. Se quiser ir, sinta-se convidado. Serás meu convidado de honra. De que forma os seus exageros expõem a sua carência? Isso nós vamos ver agora, aqui no Líricos e Etílicos. Não é, Andrew? É verdade. Olá, meus queridos seres humanos, esse é o Líricos e Etílicos e nós estamos novamente com mais uma análise psicanalítica de filme. Mas antes de iniciarmos o assunto, aqueles recados básicos. Curte o canal, compartilha, se inscreva, não custa nada, é de graça, tá? Ativa o sininho lá também e, se possível, só me seguir nas redes sociais também. No Facebook, Leonardo Luiz, no Insta, LeoPC e também no Insta de quem filma, edita e agora tá até atuando, que é o... Andrew Andrade. Pois é, tá vendo? Então vamos lá, gente. O filme de hoje é O Grande Gatsby, do excelente ator Leonardo DiCaprio. Acho que eu vou falar de todos os filmes do Leonardo DiCaprio nesse canal. Tô nem aí. O cara é bom mesmo. Eu já disse, o filme de hoje, O Grande Gatsby. E eu começo falando deste filme com um pensamento muito recorrente, não só no mundo, mas na psicanálise, na psicologia em geral. Que é, todo excesso esconde uma falta. Mas como todo excesso esconde uma falta? Vamos lá. O personagem de Gatsby, ele deixa bem claro, né, na história, que ele não tinha dinheiro e com o tempo ele conseguiu juntar uma grana, tanto que o filme mostra que ele foi militar e tudo mais, e dar a entender que ele fizera algumas coisas erradas. Pois então, dentro dessa situação toda, o Gatsby ele sempre deixa bem claro que ele jamais poderia se apaixonar porque isso atrapalharia os seus objetivos. Porém, como o coração é terra sem dono, e como a nossa mente ela é controlada pelo chamado inconsciente, o Gatsby, desculpa, eu falei Gatsby, nossa senhora, corta isso da edição porque ficou horrível. O Grande Gatsby, ele se apaixona por Daisy. E no decorrer da história tudo, ele acaba descobrindo que o seu vizinho, ele é primo da Daisy. E aí é quando a história começa a se desenrolar. Gatsby, profundamente apaixonado, já milionário, fazendo grandes festas, sendo conhecido pela cidade inteira, por todo o território americano, ele resolve chamar a atenção de Daisy. Está um ponto importante aqui. O Gatsby, ele era uma figura misteriosa. Ele dava as festas dele e normalmente ele pouco aparecia. Então o grande prazer dele era ver as outras pessoas felizes. Mas por que o grande prazer dele era ver outras pessoas felizes? Porque descobria um pouco da infelicidade dele. Quando você tem alguma situação dentro de ti que ela não se encaixa, é natural que você recorra a algum mecanismo de defesa do ego para que isso aconteça. Voltando ao Gatsby aqui. É importantíssimo falar que ele é baseado no romance do escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald. Ele se passa ali na época do jazz dos Estados Unidos, uma época de muita luz, tanto que o filme ele é muito brilhante, o filme tem uma cor radiante, e nessa época os milionários davam grandes festas, com grandes exageros. Era uma coisa maravilhosa, era como você viver um sonho. Sabe aquele sonho que você tem de ir a uma festa que acontece de tudo? Tudo
que você puder imaginar acontece na casa do Gatsby. E é aí que o filme começa a tomar um contorno interessante. Gatsby, percebendo que ele era vizinho da mulher pela qual ele se apaixonara, ele tem esse contato maior, forma uma amizade com este rapaz e consegue ter finalmente o contato com ela. A partir desse momento, o filme ele já me faz lembrar um pouco aqui o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Por quê? Entra num triângulo amoroso muito interessante. O Gatsby é apaixonado por Daisy, que é casada com Tom. Tom é um outro magnata também, é como se fosse citando um outro filme do Leonardo DiCaprio, como se fosse um lobo de Wall Street. Então ele dá tudo pra Daisy. E o Gatsby fica naquela concorrência, ele quer dar tudo pra ela também. Tem uma cena icônica que ele vai pra mansão dele e ele mostra as roupas pra ela, ele joga, ele tira tudo do armário e joga. O que seria a simbologia de você tirar tudo do seu guarda-roupa e jogar? Ele expõe o sentimento dele. Como? Pegando, a partir do momento que você faz isso com algum móvel, né, você expõe tudo. Então ali ele fala, Daisy, eu te amo, eu quero você, enfim. Só que ele sempre recorre a essa questão que ele falava, que se ele se apaixonasse ele não ia crescer na vida. Ele pensa nisso, porém ele já cresceu na vida, mas ainda há um certo medo, ainda há um certo receio. Só que, como segundo Freud diz, o desejo ele é desenfreado, o desejo ele acontece, a voz do inconsciente ela não cessa, ela não para enquanto ela não é ouvida. Isso acontece de várias formas. O Gatsby, e como bem diz a pergunta, recorre ao exagero. Pois então, ele passa a impressioná-la de várias formas e ele resolve simplesmente ir atrás dela. Ele quer fazê-la desistir do esposo e simplesmente assumir o romance com ele. Em uma dessas cenas, uma cena muito bonita, ele vai à casa desse vizinho dele e diz que vai cobrir a casa dele toda de flores para receber Daisy. Muitas flores, ele praticamente compra um jardim todo, aquele exagero dele. Ele tem o exagero sentimental, ele tem o exagero material, ele é a pessoa extremamente exagerada, né? Só que esse exagero esconde a falta que ele tem do objeto. Léo, o que é objeto? Você fala objeto, eu vou pensar que é uma mesa, que é uma cadeira. Uma teoria simples aqui. Freud ele falava que o objeto ele representa o desejo da libido. Libido é uma força pulsional, libido é uma força de vida comandada por Eros. Recomendo voltar lá no vídeo do Sexta-feira 13 para saber o que é Eros, hein? Olha só. E aí é que a coisa acontece e a coisa anda. Ele se vê sem o objeto dele. E a partir do momento que o inconsciente percebe que o seu objeto está indo embora, ele entra em pânico. Ele aciona vários mecanismos para que esse objeto volte. Um dos mecanismos é qual? É essa questão da compensação. A compensação ela acontece de várias formas. A pessoa ela pode se humilhar, a pessoa ela pode cair em estado de profunda mediocridade, assim como ela pode se tornar um grande gênio. Citar um exemplo básico, que Einstein era um péssimo aluno. E no mecanismo de compensação, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Depois eu vou até pegar um livro ali que eu tenho que falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Até gostaria que o Andrew pegasse pra mim, ele vai pegar ali. Tá aí do lado desses livros pequenos. Ele tá ali do lado do O Prazer de Ler Freud. Daí o azul. Exatamente, esse daí. Ele vai aparecer aqui, eu separei até ontem, gente. Eu vou ler aqui, tá? Pouca coisa. Sobre a questão da compensação. Aqui ele já começa falando, Einstein, aluno sofrível, para não dizer um mau aluno, transformou-se em um grande inquestionável cientista. O padre Vieira, considerado um clérigo obtuso, que com o estalo se transformou num pregador, né, de excelsa retórica. Dom Bosco, que assoberbado por dificuldades de ordem material, conseguiu por meio de uma força de vontade sobre-humana superar-se pelos estudos, tornando-se uma figura excepcional como educador de jovens.
O mecanismo de compensação ele é muito amplo e ele não funciona só dessa forma. E o Gatsby mostra essa outra forma. E a compensação ela aparece como eu já disse, de inúmeras formas. Eu vou citar só um exemplo aqui cômico de compensação fálica. Sabe aquele homem que ele tem mania por obeliscos, mania por torre? Gente, pode ser uma É isso aí, né? Ou então do orgulho ferido. Porque quando a gente fala de falo, a gente fala de orgulho. E sim, o Gatsby, apesar de ter todo o dinheiro do mundo, ele tinha o seu orgulho fálico ferido. Ele não tinha o seu objeto de desejo. Então, ele não podia simplesmente colocar o seu falo para agir da forma que ele queria. E aí o filme, ele se desenrola, o que acontece, e eu vou pular para o final agora. Um final extremamente triste. Ele mostra como, infelizmente, o interesse ele acontece bastante. Não apenas a intertextualidade com os sofrimentos do jovem Werther, que isso provavelmente aconteceria com Werther também. Werther e Gatsby, eles amam demais, eles têm uma sensibilidade absurda. E o Gatsby, ele expõe a frieza da alma humana, ele expõe esse vácuo que o ser humano tem. Ele morre e no seu velório apenas o primo de Daisy vai. Aquela mansão enorme, e dentro de um caixão e apenas um amigo. Isso é uma simbologia inconsciente muito legal. A casa ela representa o inconsciente. E o seu corpo ele é velado na sala. A sala é onde você recebe as pessoas. E ali o filme acaba de uma forma triste. Um filme muito bonito, um filme muito colorido, que fala do amor de uma forma assim forte, de uma forma exagerada, até de certa forma adolescente, pois os adolescentes amam demais. E ele acaba com essa mensagem de que todo exagero esconde uma falta. E também que quando o inconsciente se vê sem o seu objeto, ele adoece. Eu comecei com uma frase forte, eu termino com uma outra frase do genial Freud. Ele diz o quê? Quando amamos, adoecemos. Quando não amamos, enlouquecemos. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, ótimo. Quem não gostou, não tem problema nenhum. O importante é sempre deixar um certo incômodo. Uma novidade, a partir de algum dia eu vou decidir, eu vou falar sobre obras literárias também. E vou começar pelo Retrato de Dorian Gray. É um livro que eu paguei a minha promessa literária, Já li Dostoiévski este ano, agora eu estou lendo este livro aqui também. Então, farei também aí análise psicanalítica de livros, de poesia. Se vocês quiserem falar de letras de música também, a gente manda. Se demorar não tem problema, eu deixo no arquivo ali, tá bom? Então se vocês tiverem ideia de música, livro, poesia, é só falar, tá bom? E eu fico por aqui mais uma vez, deixo o meu enorme agradecimento a quem filma, a quem edita, a quem tá até atuando, dá ideia de direção, tudo, que é o Andrew, tá? Andrew, por favor, dê um alô. Oi, oi, oi. Aí, hoje ele até trouxe um livro pra cá, Então, gente, isso daí. Um beijo na alma e eu recomendo, assistam Gatsby, tá bom? Não só ele, mas como a todos os filmes do Leonardo DiCaprio, que é um excelente ator. Fui! Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija.